Telespectadores da TV Cognópolis, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de entrevistas com os autores e autoras da Conscienciologia, o programa Grafocons. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma obra muito importante por ser pioneira em um evento, um acontecimento que são as dinâmicas parapsíquicas. E a obra tem esse mesmo nome, Dinâmicas Parapsíquicas. E os autores dessa obra são os nossos queridos e veteranos Rosemary Salles e Moacir Gonçalves. A Rosemary, ela é autora, né, do livro que a gente tem aqui no nosso canal, que é Consciência em Revolução, e ela é coordenadora também da sequência de livros do Círculo Mental Somático, e também cuida do acervo da Holomemória, e é a nossa queridíssima apresentadora do programa Entre Livros da Rádio RCI. E o Moacir é super veterano, veteraníssimo da Conscienciologia, voluntário desde 1982, é isso mesmo, 1982. É um exemplo, ele participou da fundação do Centro de Consciência Contínua, ele foi o pioneiro também na criação de dinâmicas parapsíquicas, ele é epicentro, participa do colegiado da Conscienciologia. Então, vocês já entenderam que o programa de hoje vai ser muito especial e é com grande carinho que a gente recebe esse casal evolutivo muito bacana. Sejam bem-vindos ao Grafocons. Obrigada, Carol, pela oportunidade. Obrigada, Carol. Estamos aí à sua disposição. Ah, que maravilha! Eu queria que vocês contassem para a gente, para quem está em casa e não sabe o que são dinâmicas parapsíquicas, né? Parapsíquicas também que origina de parapsiquismo, né? Conta para a gente o que são essas qualidades de parapsiquismo e como que é uma dinâmica parapsíquica. Então, o parapsiquismo é essa capacidade que a gente tem, todas as consciências têm, um nível maior ou menor, de interagir com a multidimensionalidade, né? Perceber, sentir o que está acontecendo em outras dimensões. Então, isso é o parapsiquismo. Mas, para isso, algumas pessoas já têm desenvolvido, né, de maneira inata, então é tranquilo. Mas muita gente não tem e pode desenvolver. E como que a gente faz isso? Através dessas atividades chamadas dinâmicas parapsíquicas, que foram propostas, né, pelo Moacir Gonçalves, que justamente são atividades em grupo para o desenvolvimento do parapsiquismo. Então, a ideia é que a gente faça várias atividades de manobras energéticas, de interação com as pessoas, né, trocas de experiências, para que um ajude no desenvolvimento do parapsiquismo do outro, e sempre com fins de desenvolver a interassistência também. Então, a gente desenvolve o parapsiquismo para poder assistir melhor as consciências, né, as consciências que são carentes, ou as consciências mesmo, né? Então, a questão toda é trabalhar com as bioenergias, a partir do comando da vontade, fazer interações bioenergéticas com as outras pessoas, consigo mesmo, para poder cada vez qualificar mais essa capacidade de interação com a multidimensionalidade. Então, essas dinâmicas parapsíquicas, elas possibilitam esse intercâmbio entre dimensões, a dimensão intrafísica com a dimensão extrafísica? É isso? É isso mesmo. Então, o que acontecia? Por exemplo, existia o ECT2, que era um curso prático, que mexia com o parapsiquismo, né? E curso de campo. Aqui em Foz, não tinha essa possibilidade ainda. Então, o curso que tinha aqui, mais próximo aqui, que estava sendo inaugurado aqui, era o acoplamentário, que estava se construindo o acoplamentário ainda, né? Que era da clarividência viajoura, né? Primeiro, laboratório conscienciológico aqui em Foz do Iguaçu, laboratório coletivo. Então, eu sempre, desde a minha infância, tinha alguma experiência projetiva e também comecei a estudar muito a parte energética, né? Efeitos físicos, lia muito sobre isso. E não tinha muito apenas como a gente atuar sobre isso, tinha essa vontade de mexer com isso. Então, quando chegou, eu conheci o IPC e o Instituto, depois São Paulo, Valdo Vieira,
E quando vim para Foz do Iguaçu, essa oportunidade começou a aparecer. Quando, na inauguração do acoplamento, eu compareci um dia lá embaixo, na construção ainda aberta, e comecei a mexer com as energias lá. Apareceu uma outra pessoa lá, uma outra amiga nossa, ela também está aqui, começando a mexer junto com as energias ali. E, a partir dali, marcamos que todo dia, um mês, quer dizer, começamos a mexer todo dia às 4 horas da tarde, das 4 às 5 nós investimos energia lá. E fomos. Isso aconteceu. Quando deu um mês, justamente um mês certinho, veio a notícia, olha, o laboratório agora não pode entrar mais ninguém no laboratório, vai fechar, porque vai ser na próxima semana a inauguração do laboratório. Então, nós encerramos um mês, justamente 30 dias de experimento, 1 hora por dia, todos aqueles dias. E aquilo mexeu com a gente também, porque começamos a ter muita experiência lá dentro também. Aí, com isso, eu falei o seguinte, como é que eu vou fazer agora para a gente continuar fazendo esse tipo de experiência se a gente não tem outro local, né? Mas como eu era o São Pedro, o dono das chaves de tudo aqui dentro, do CIAEC, né? Então, no salão de evento, naquela época, já tinha se dado, o Walter tinha feito já 2 ICP2 lá dentro, muitos cursos lá dentro, mas eles estavam mais ou menos assim, parados, né? Então, eu, como era o dono da chave, fui lá, convidei mais uma pessoa, 2 pessoas, e começamos a mexer com as energias lá dentro, entendeu? Dentro do complementário, né? Como estava fazendo lá no salão de eventos, como estava fazendo no complementário. E com isso, aquilo foi crescendo. Mas chegou um dia que eu já estava dando o curso complementário, né? Lá embaixo, o professor Val dando o curso complementário, e uma das nossas amigas, que estava junto comigo, mexendo nas energias também, foi fazer a clarividência com o professor Valdo. E quando foi da Providência, aí o professor Valdo disse o seguinte, olha, a Rosigarde está aqui e está mandando dar um recado para o Moacir. Para ele, aconteça o que acontecer, ele não parar de mexer com as energias, com o que eles estão fazendo no salão de evento. Por quê? Isso está ajudando muita gente. Que legal. Bom, quando terminou a complementar, todo mundo veio em cima do professor Valdo, nas reuniões daqui, querendo saber como é que é isso. E a partir desse momento, o professor Valdo falou, então o Moacir agora vai ser o EPICOM das dinâmicas parapsíquicas, né? Das dinâmicas aqui, desse evento. E a partir daí, eu comecei, aí começou a ir mais gente, eu comecei a fazer todos os dias experimentos de energia. Até que comecei a criar técnicas de energia, né? Com essas técnicas, e foi assim, criei uma técnica, depois fazendo experimento, criando outro, várias técnicas. Tem muitas essas técnicas de energias. Com isso, e acabei até depois fazendo viagem, né? E um curso de dinâmica essencial para psíquico. Viajei para o Brasil inteirinho fazendo essas técnicas, né? Com o pessoal aqui. E com isso, o que aconteceu? Até que um dia a gente começou a ter a ideia de escrever um livro, a Dinâmica Essencial para Psíquico, com todos aqueles experimentos que tinha feito. A Rose entrou como o díptico evolutivo, quer dizer, a companheira dupla evolutiva, escrevendo em conjunto um livro de Dinâmica Essencial para Psíquica, né? Agora, Rose, você... Então, aí, o que aconteceu? Foram muito registro foi feito, porque a cada atividade a gente tinha uma pessoa, um monitor na dinâmica, que fazia as anotações, né, das parapercepções de todo mundo. Então, a gente pensou, bom, vamos fazer então um livro, o Moacir já tinha ideia de fazer um livro, quem falou para a gente fazer junto foi o professor Valdo Vieira, falou para escrevermos os 2 juntos o livro, né? E aí a gente começou então a reunir as anotações que o pessoal tinha escrito de parapercepção. Então, a gente criou uma estrutura no livro onde a gente colocou algumas dinâmicas que ele tinha criado, ele criou centenas, né? Mas a gente separou algumas que foram as mais 14, que foram aqui, as que mais se repetiram, as que mais se fixaram. E aí a gente foi colocando como que ela funcionava. Como que senta o EPICOM, onde que senta o EPICOM, a dinâmica em si, né? Em termos de organização das cadeiras e de manobras energéticas. E aí a gente foi colocando também quais eram as sensações que as pessoas sentiam.
quais foram os benefícios que elas tiveram com cada dinâmica. Esses benefícios, essas sensações, foi tudo fruto dos relatos das pessoas. E para cada dinâmica a gente também colheu relatos pessoais. A pessoa mesmo escreveu o relato, então para cada uma tem vários relatos de percepções que a pessoa teve ou do quanto que aquilo foi significativo para a pessoa. Então a gente estruturou a obra em cima da experimentação. Então tudo que foi relacionado, né, às atividades em si durante um período de tempo, que foi o recorte que a gente fez até fazer o livro, né, a gente contemplou na obra. E depois a gente fez uma estatística de número de pessoas que participaram, né, quantos se repetiram, quais foram os recordes, por exemplo. O Moacir bateu o recorde, foi o Epicom que ficou 11 dinâmicas ao mesmo tempo. Numa semana. Numa semana. Então, ele tinha atividade manhã, tarde à noite, 11 vezes na semana. O único dia que ele não tinha era na sexta-feira. Isso porque a Rô deixou. Porque eu não deixei. Porque a gente tinha que ter um dia para ele, porque senão não dá, né? Um dia para nós, né? Sim. Mas era de domingo a domingo, assim, direto, ele tinha atividade. 11. E eu também fui monitora de 6 dinâmicas ao mesmo tempo, que foi o meu fôlego, né? E aí a gente fez essa estatística, né? Quantas pessoas, qual foi o recorde de pessoas que participaram? Então, tem uma parte que é estatística também. E a gente colocou uma parte teórica no início, com alguns temas que o Moacir sempre falava nas atividades, porque, mesmo sendo de parapsiquismo, ele sempre incluiu atividade de debate mental somático. Então, a gente tinha lá a dinâmica da desperticidade, onde tinha debate sobre o conscienciograma, né? Então, assim, toda aquela parte do debate em si, a gente também pegou material, e aí a gente fez os primeiros capítulos sobre desperticidade, sobre liberdade, era um tema que ele falava muito, né? Sobre alguns temas que ele falava, a gente colocou como base teórica. E essa base está toda relacionada também com as falas dele durante as dinâmicas, que foram todas anotadas e registradas. Então, a gente tem cadernos e cadernos aqui no acervo do CAEC, né, com esses relatos do que ocorreu, né, na dinâmica parapsíquica. Rose, e uma dúvida que eu tenho nesse sentido, vocês saberiam me esclarecer como foram criadas essas especialidades das dinâmicas? Foi uma necessidade, um interesse das pessoas? Como que se chegou às especialidades que a gente tem hoje? Posso falar? Pode. Primeiro, assim, as primeiras foi, na verdade, criatividade mesmo do Moacir. Porque ele criou a primeira, aí criou a segunda. Como foi, tinha muita gente querendo e nem tinha espaço, ele foi abrindo várias agendas, né? Vários dias da semana. E quando ele entrava no ambiente, ele não ia fazer assim, hoje nós vamos fazer igual no complementário. Toda vez que você faz o complementário, a técnica é sempre a mesma, da clarividência, um olha para o outro. O Moacir, ele tinha muita criatividade. Então, na própria dinâmica, ele inventava técnicas diferentes. Então, um dia ele fazia clarividência, outro dia ele fazia encapsulamento, outro dia ele fazia revezamento, outro dia ele fazia técnica projetiva, e ele ia inventando. Dessas invenções dele, já começaram a ele mesmo criar dinâmicas diferentes. Então, antes, todas eram dinâmicas parapsíquicas. Aí, depois, ele criou a dinâmica da desperticidade, que já foi diferente. Ele mesmo que criou. Aí, depois, ele foi criando outras dinâmicas. Aí veio a Apex, querendo fazer uma dinâmica da Apex. Criou da proexologia, criou da invexologia, tudo com ele. Até o momento que ele falou, não, peraí, agora já está tudo estabilizado, né? Os outros epicons começaram a participar das dinâmicas e aí ele começou, então, a delegar para outros epicons. Alguns continuaram fazendo a mesma que ele fazia, igual o Alcir faz a dinâmica do epicentrismo, criada pelo Moacir, né? A Marina continua com a da desperticidade, criada pelo Moacir, mas outros foram criando as suas próprias dinâmicas. Então, foi mais ou menos assim, o desenvolvimento do parapsiquismo do grupo mesmo, né? Eu penso que foi mais ou menos por aí. Então, começou por ele mesmo criando dinâmicas diferentes, e depois os outros epicons que foram entrando também foram tendo essa expertise aí de criar. Tem um fato assim, as primeiras 3 que eu transferi, passei ela,
eu cheguei para o professor Waldo e falei o seguinte, olha, eu estou querendo passar 3 dinâmicas, para 3 EPICONs, né? Aí ele falou assim, tudo bem, né? Aí eu passei uma que foi para a Marina, uma para a Cris e outra para o Leonardo Firmato. 3 Aracá, 3 EPICONs. O que acontecia? Daí a pouco, eu ficava assim, mas espera aí. Aí vinha alguém solicitando uma coisa, de uma ideia, eu comecei a criar outra dinâmica. Depois criava outra. Chegou uma hora que eu estava com 11 dinâmicas e aquilo começou a me sobrecarregar. Aí eu cheguei para o professor Waldo e falei assim, olha, eu quero, né, passar mais o resto das outras dinâmicas todas aí, começar a passar o dinâmico. Aí ele falou assim para mim, você calçou tudo? Eu falei, não, estou calçando, passo para dentro de concert e tal. Aí eu passei mais 6 dinâmicas para o pessoal, 6 dinâmicas. E foi assim. Mesmo assim, daí a pouco eu estava querendo começar a criar outras dinâmicas. Eu falei, não vai dar. Aí chegou uma hora, eu fiquei no conselho de EPICONs e ofereci todas as dinâmicas para quem quisesse. Aí foi passado todas as dinâmicas, fiquei com uma só, né? Uma só. Mesmo assim, depois eu também passei essa. E no último agora, a última dinâmica que eu estava fazendo, antes da pandemia, que era da automegaforização. Essa daí é o seguinte, o que aconteceu? Eu queria fazer uma dinâmica projetiva, daquela de arrebentar o porteirão, de armar o povo lá, né? Aí o que eu fiz? Eu convidei um médico, outro fisioterapeuta, projetor, um monte de gente, e para fazer as reuniões, para combinar como a gente ia criar aquela dinâmica. Mas o negócio não saía. Aí vinha outro, não podia, o horário vai, passou 2 meses, passou não sei o quê. Aí chegou um dia, o negócio não estava dando certo. Aí um dia o Barbaresco falou o seguinte, assim, que ele era do século, mas será que isso não vai criar problema aí com o ITC, por causa do texto projetivo de projeção, coisa e tal? Nesse sentido. Aí eu falei, sabe uma coisa? Esquecer tudo isso e vou criar uma outra dinâmica que não tem nada a ver com isso. Aí veio a ideia, o Viva Rosa deu uma ideia de criar a automegaforização. Mas a automegaforização, a única coisa que tinha feito o Valdo era aqui no tertuliário. Aquele exemplo que ele dava, um exemplo que ele dava lá. Aí eu falei, não, então eu tenho que conversar com o Valdo. O tertuliário, eles não vão deixar. Aí eu cheguei no Valdo e marquei no lugar de fui lá com ele e perguntei um dia de manhã, falei, uma semana depois, né? Eu falei assim, Valdo, estou querendo criar uma dinâmica da automegaforização. Só que ela tinha que ser lá no complementário. Porque o complementário era só daquela evidência. Aí ele pensou, falou assim, então você vai falar de automegaforização. Aí ele deu o nome de automegaforização, não de megaforização, de automegaforização. O processo interno da pesquisa. Aí, uma semana depois, conversei com todo mundo, que estava funcionando a dinâmica lá no tertuliário. Uma semana depois, estava... Quer dizer, 2 meses e não saía. A hora que mudou tudo, saiu na hora. E foi a primeira dinâmica que ocorreu dentro do complementário e também a primeira dinâmica que estuda o léxico teórico pensado. Exatamente. Antes da dinâmica, a gente estuda debate léxico e depois vem a parte bioenergética, que é para mexer com o mental soma e montar um campo. Hoje em dia, sim, era 45 de debate sobre o léxico teórico pensado, debate, né? Para mexer com o mental soma, mexer com as ideias, e depois mais 45 minutos, né? Uma hora, né? Da parte prática, né? Da parte prática da automegaforização. E quem não conhece o léxico de ortopensatas é Não, só complementando para quem não conhece o léxico, Moacir, que a gente tem uma entrevista ótima aqui no canal com a Rose. O léxico é o livro do professor Valdo, mas a Rose trouxe considerações muito relevantes e vale a pena conferir por lá. Moacir, aproveitando, eu queria pedir para você também trazer, sim, nesses momentos, né, de criação, de epicentrismo das dinâmicas, hoje em dia a gente vê como isso cresceu e tem um atacadismo assistencial muito grande, mas se você, desde o início, já percebia esse investimento dos amparadores, essa equipex trabalhando ali com você para fazer isso acontecer? O que acontece? Não é que vinha a ideia. Na hora que eu estava lá mexendo com as teclas, fazendo um trabalho,
vem na cabeça, que estão falando de intuir, eu aproveito o campo e intui na minha cabeça o seguinte, olha, vem uma ideia, vem a ideia mental, a ideia, ó, nossa, isso vai dar uma técnica, né? Aí eu vou lá e faço e a técnica dar certo. Às vezes, mesmo que eu não tenha conhecimento do outro lado na hora lá, o que acontece? É como se eu já tivesse certeza que fosse dar certo. Então, eu começo o negócio, teve técnico que tinha a mexer com o extrafísico. Né? Mas eu não... o que acontece? Na hora que eu começava a mexer a técnica, daí a pouco aquilo acabava tendo a conclusão, todo o processo, e dava tudo certo. Quer dizer, é como se veio a ideia, aí você dá a iniciativa e vem um complemento. Perfeito. Com o pessoal acaba chegando lá. Às vezes, você dá uma tentativa, 2, 3, chega uma hora que ele vai burilando. Ele chega Legal. E nos relatos e nos benefícios, mostra muito, sabe, as pessoas percebendo mesmo o nível de bem-estar, de desassédio, de conexão mesmo com o Equipex, com os aparadores, é muito forte, né? Isso está registrado, assim, muitas pessoas perceberam. Mexe muito, né, com o holossoma de todo mundo, né? Não é só a energia em si, né? Mexe com o intraconsciencial também, na hora que ele coloca os debates, na hora que as pessoas relatam, né? No momento mesmo da dinâmica, e aí comprova que aquela pessoa percebeu, a outra também percebeu. Então, ali ratifica, né? Olha, que bacana, ó, a pessoa percebeu mesmo que eu, né? Então, isso dá uma segurança quanto ao parapsiquismo da pessoa, né? Uma sinergia, né? E Rose, como o Moacir comentou, né, do díptico evolutivo aí, como foi essa escrita a 2 dessa obra? Como foi essa experiência? Então, a gente fez uma conjugação de trafores, né? Porque o Moacir, ele tem os trafores da criatividade, que é muito grande, e do acesso a ideias diferentes, ele sempre teve isso, né? Então, você vê que ele é pioneiro em várias coisas, né? E eu tenho a facilidade da escrita em si, né? Então, a gente meio que juntou. E aí eu fiz também a parte da pesquisa com material que já tinha de relato. Então, é uma troca, assim, porque é lógico que não é tudo lindo e 100%, a gente tem as nossas diferenças, então, às vezes, assim, tá difícil, né? Mas a gente sempre, assim, eu sempre valorizei muito as ideias dele, então eu procurava colocar, assim, do jeito que ele achava que estava bom. Então, era sempre um consenso, né? A gente ia fazendo meio que junto, assim, né? E aí, tá bom, não tá? Aí vai tendo uma ideia, vamos fazer mais isso, vamos colocar mais aquilo, e a gente vai sempre assim, eu mais na escrita em si, e ele assinando embaixo, não, é isso mesmo, não é, vamos colocar mais aquilo, e a gente sempre trocando ideias. Então, assim, é uma experiência, assim, bem gratificante, a gente teve, né, o privilégio de ter sido, né, o casal que escreveu o primeiro díptico evolutivo, né, esse foi o primeiro livro escrito por uma dupla evolutiva, né, gente, e uma dupla evolutiva exitosa, segundo o professor Valdo Vieira. Eu até escrevi um verbete sobre isso, duplismo exitoso. E então é resultado, né, o resultado de um trabalho conjunto, porque ele era o epicentro das dinâmicas, mas eu era a monitora, eu era a coordenadora, então eu que cuidava de todo o bastidor e da estrutura para que a dinâmica acontecesse. Então, a gente teve um trabalho bem complementar mesmo, né? Porque é a base, é o acolhimento ao aluno que chegou, é o treinamento de novos monitores, é preparar a sala, essas coisas eram a minha parte. E ele era a parte do epicentrismo, do trabalho mesmo bioenergético, né? Então, o livro, ele foi assim, bem, assim, contemplando, né, o trabalho dos dois, né? Então, uma das técnicas, uma das dinâmicas, das técnicas que deu, aliás, uma não, teve várias, mas teve duas que deu um trabalho, a técnica do revezamento, né? E ela até hoje funciona muito bem, e o ergoduto foi uma das técnicas que eu criei, e criei um curso também sobre e colocando o ergoduto dentro da dispersidade, dentro do curso da dispersidade, que viajei, dei curso em Portugal, a do revezamento dei na Alemanha, lá, quer dizer, fiz arco voltaico lá através de 22 alemães, lá na época lá, você entendeu?
em Portugal, quando eu fui lá, tinha 57 pessoas no curso, né? 19 alemães, tinha da Inglaterra, tinha da Suécia, tinha da própria Inglaterra, dos Estados Unidos, e portugueses e espanhóis. Quer dizer, foi um sucesso. Até hoje, às vezes, falam sobre esse curso lá. Viajei o país inteirinho através das dinâmicas aí, fazendo curso meu que eu criei, né? E também, é lógico, havia um em frente com o ECP2 também. O ECP2 havia à frente, depois ia a dinâmica atrás. Muitas vezes ia a dinâmica, depois o ECP2 ia atrás. Isso aconteceu algumas vezes. Por exemplo, em Campo Grande, eu fui dar o curso de Dinâmica e Extensão Participativa, depois que foi o ECP2 para lá. Fui em Caxias do Sul, eu fui lá dar o Dinâmica, depois que foi o ECP2. Alguns cursos aconteceu isso. E outros, o ECP2 ia, depois eu ia atrás também. Pioneirismo, né? Porque depois que ele criou a dinâmica, outros EPICONs foram criando as suas dinâmicas. Hoje já tem dinâmica em várias ICs, inclusive fora de Foz do Iguaçu. E os cursos de campo também, não tinha, só existia o ECP2. Então, depois que ele criou, vários cursos foram criados, vários outros EPICONs começaram a criar outros cursos também. Então, assim, é meio que ele abriu picada, né? Isso. Ele foi, assim, só atuou como um pioneiro, abrindo as portas para que outros EPICONs, outras criatividades começassem também a atuar. E Rose e Moacir, né? Vocês comentaram um pouco sobre esses personagens. Não sei se é bem personagens as palavras, mas essas posições de cada consciência na dinâmica. Ou seja, tem o monitor, tem o que vai ser o epicentro, tem o que vai ser assistido, o que tem mais energia e pode ser assistente. Explica para quem está em casa e nunca participou de uma dinâmica, como que funciona um pouco tudo isso? Então, geralmente, o personagem principal, que vamos dizer assim, que tem mais domínio das bioenergias é o EPICON. Então, ele vai comandar o experimento, né? Sempre tem um monitor, ou mais de um monitor, que é aquela pessoa que vai dar o apoio. Precisou de alguma coisa, vai chegar mais cedo para arrumar as cadeiras na posição correta. É aquela pessoa que está ali para fazer o trabalho mais assim de bastidor. Dentro dos participantes, depende de como é a dinâmica. Por exemplo, nós temos uma dinâmica que é o revezamento interassistencial. Nessa dinâmica, você tem a posição da pessoa que atua como epicentro, da pessoa que é assistida, da pessoa que é assistente, e ainda tem uma terceira pessoa que atua numa posição que a gente chama de como se fosse um intermediário entre o amparador e o energizador. Então, ela vai captar a energia dos amparadores, exterioriza para o energizador exterioriza para o assistido. Aí, levanta aquela posição e aí a pessoa vai mudando. Então, a pessoa passa por todas as posições. Ela é assistente, ela é assistida, ela é energizador, ela atua como amparador. Então, em cada dinâmica, e aí no livro são 14 diferentes, né? Dependendo do mote, dependendo da especialidade, do objetivo daquela dinâmica, é a posição das cadeiras. Então, por exemplo, o energoduto. São duas fileiras, onde as pessoas ficam sentadas frente a frente, e aí os EPICONs, 2 EPICONs ficam sentados nas pontas, e a pessoa vai caminhando por esse energoduto, percebendo a energia de cada pessoa que está sentada. Aí ela vai até o EPICON, percebe o campo bioenergético do EPICON, caminha de volta, vai no outro EPICON, volta para a cadeira dela. Então, mas para ela fazer tudo isso, tem toda uma manobra para poder encapsular todo o energoduto, trabalho energético para isso. Então, assim, depende do tipo de dinâmica, é a posição em que a pessoa vai sentar e o tipo de manobra bioenergética que ela vai fazer. E aí tenha sempre a posição do assistente e a posição do assistido. Mas sempre o objetivo é a interassistencialidade. E é sempre desenvolver as bioenergias, a capacidade de exteriorizar, de absorver, de encapsular, de fazer estado vibracional. Então, depende do tipo de energia, é o tipo de manobra que é feita. Né? Então, assim, vai variar muito qual é o objetivo. Por exemplo, tem uma lá que é do encapsulamento. Então, naquela dinâmica, a pessoa tem que aprender a não se afetar com as energias. A energia vai chegar nela, mas ela vai bloquear
né? Então, mas para que isso aconteça, primeiro ela tem que sentir a energia entrar, ela vê como que é ter energia de outra pessoa no campo bioenergético dela, aí depois ela faz o encapsulamento para ela ver que a outra pessoa não vai conseguir entrar. E a outra pessoa que exteriorizou, conseguiu ou não conseguiu a barreira, romper a barreira. Então, para cada dinâmica, e aí a gente colocou ilustração e também um CD com uma animação mostrando os bonequinhos exteriorizando energia, para onde que vai, onde que senta, o que que faz, né? E aí, nessas ilustrações fica bem claro, assim, a posição de cada um e a função de cada um dentro do campo ali bioenergético. E aí eu volto para aquilo que você disse no começo, né, Rose? É possível desenvolver esse parapsiquismo, é possível, aos poucos as pessoas vão aprendendo, vão percebendo coisas que às vezes da primeira vez não percebeu, né? Por isso a importância da repetição, a importância de também ler a obra em questão para perceber, né, que as pessoas têm percepções diferentes. Às vezes uma pessoa vai se sentir de um jeito, outra de outro jeito. É muito bacana essa obra. Ela é uma atividade grupal, mas aqui no livro o Moacir colocou 2 técnicas individuais. Então, a pessoa que também não vai numa atividade em grupo, ela também pode, né, a partir dessas técnicas que ele colocou aqui, fazer experimentos individuais também para capacitação, né, bioenergética. Então, também contempla, né, quem não tem oportunidade de ter a dinâmica parapsíquica na sua cidade. Na sua cidade, Rose, Moacir, infelizmente o nosso programa ele é curtinho, mas eu queria muito que vocês fizessem as considerações finais, explicassem para quem está em casa como adquirir essa obra, por onde adquirir, explicassem né, um fechamento aí de considerações sobre a obra Dinâmicas Parapsíquicas. Bom, a dinâmica, a gente tem várias instituições conscienciocêntricas que têm a dinâmica, infelizmente nessa fase da pandemia elas estão suspensas, mas vão voltar aí à atividade, né? Então, quem tiver a oportunidade de participar, de ter um experimento, vale a pena. Quem não tiver, né? E também que quiser conhecer um pouco mais, a obra, né? Está aqui, ela está disponível no Shopcons, que é a loja virtual, aí, né, em parceria da Epígrafe e Editares, e a pessoa também pode adquirir na Epígrafe, e o convite é esse, assim, a pessoa se motivar mesmo a desenvolver o parapsiquismo, a fazer assistência além daqui dessa dimensão, né? Então, vale a pena você interagir com outras pessoas para você se capacitar mais para fazer uma assistência mais qualificada. Tem uma interessante mostrar o seguinte, que as dinâmicas, ela foi o primeiro caminho, a primeira ideia que nós estamos colocando assim, no sentido de mostrar que a pessoa ela pode sentir as suas próprias energias e também sentir as energias do ambiente e sentir a energia do componente da pessoa que está à sua frente. Existe técnica nossa aqui que a pessoa, nós temos um holochakra, né? Temos o corpo físico, temos o holochakra, temos o psicossoma e temos o mental soma. Essas 4 dimensões de manifestação. Mas nessa dimensão física nossa aqui, dessa vida que nós temos aqui, os 4 veículos estão todos juntos, todos ali acoplados, um do outro, né? Mas na hora que eu quero exteriorizar, aprender a exteriorizar minhas energias, fazer o meu campo energético, então na hora que eu coloco uma outra pessoa na minha frente e eu exteriorizo energia, e ela também, e com os olhos fechados, e na hora que ela vai se aproximando uma da outra, e a gente vai conduzindo aquilo, na hora que ela vai chegando um perto do outro, com os olhos fechados, ela sente uma barreira que bateu em alguma coisa. Quando ela abre os olhos, ela vê, peraí, eu estou meio metro, 1 metro longe da pessoa, e o campo já se... Então, isso é uma das dinâmicas, uma das técnicas que tem aí também, para sentir o seu próprio psicosfera energética. No mais, a gente só pode agradecer aí a Carol e a Emanuel pela oportunidade, né, de estar divulgando aí. A gente que com certeza agradece muitíssimo o pioneirismo de vocês em todas essas tarefas, o pioneirismo na escrita díptica, o pioneirismo nas dinâmicas parapsíquicas, que com certeza são ferramentas muito potentes para a gente que está chegando agora depois.
e somos muito gratos a tudo que vocês trouxeram para todo o grupo, tudo que vocês enriqueceram a nossa evolução aí grupal. Mais que uma entrevista, é um agradecimento aí pessoal a vocês dois. E a gente fica feliz de ter vocês aqui hoje no GrafoCons. O programa de hoje, infelizmente, já vai chegando ao fim, mas continuem acompanhando a Rosemary Salles lá pela Rádio RCI e acompanhando também o Moacir, né, no Colegiado da Conscienciologia. Tem debates riquíssimos que o colegiado está tecendo aí, está disponível no canal do YouTube do Tertuliário, vale a pena acompanhar. E a gente vai ficando por aqui hoje, mas na espera de se encontrar em próximas leituras, próximos livros, próximas entrevistas. Até mais! Tchau.